Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos fazer a correção aí dos exercícios que nós deixamos na aula anterior. Então vamos lá pessoal, aula de número 67. 67 está assim: faça as atividades das páginas 236 e da 239 e entregue no horário determinado. Então vamos lá, acompanhe no livro na página 236. Pessoal, página 236 é aquelas duas perguntinhas de início de capítulo, perguntinhas fáceis para a gente começar a se habituar aí com o conteúdo da matéria. Lembrando aí que estamos entrando no último capítulo do livro, capítulo 13. É o último capítulo. Deixa eu confirmar aqui, porque tem alguns livros que tem 14 capítulos, mas esse é 13 mesmo, se eu não estiver errado. É isso mesmo, 13 capítulos. Esse é o último capítulo do livro, que vai tratar aí sobre a atividade mineradora e o dinamismo econômico e cultural. Ou seja, o Brasil do século XVIII com relação à mineração do ouro. Ok? Então vamos lá. Com base nisso, temos duas perguntinhas aí para começar. Perguntas de início de capítulo, como eu falei. Vamos à pergunta. Número 1. A imagem representa a exploração do trabalho humano em uma cena atual. Quais são as semelhanças e diferenças entre essa fotografia e as imagens dos trabalhadores do período colonial do Brasil mostrada nos capítulos anteriores? Nos outros capítulos. Então vamos lá. Para poder responder isso, nós temos que olhar a imagem aí, ó. Estamos olhando a imagem, né? Aí tem ali embaixo escrito que foi tirada uma foto de 1980, lá em Carajás, na Serra Pelada. Então vamos à pergunta, vamos à resposta. Então, gente, vamos pensar quais são as semelhanças e as diferenças. Então, pessoal, a semelhança a gente pode olhar, analisando a imagem, a gente percebe, ó. As semelhanças são as péssimas condições de trabalho, o alto índice de doenças e mortes, e também a longa jornada de trabalho, como era feito lá na época da cana-de-açúcar. O produto extraído, o ouro, a finalidade, que é a matéria-prima para poder fazer ourives, ou como que fala? Para poder ganhar dinheiro em cima do ouro. Essas são as principais semelhanças. Já a diferença é a mão de obra do período colonial era em sua maioria escravizada. E também outra coisa é a forma de circulação do ouro, que é presente no passado e também presente aí de formas diferentes da forma que era feito com a cana-de-açúcar. Ok? E a forma de trabalho, porque na cana-de-açúcar o escravo teria que trabalhar sem a possibilidade nenhuma de ter a sua alforria liberada. Porém, já na sociedade aí do ouro, o escravo trabalhava com a possibilidade, né, de recompensa. Se ele tirasse bastante ouro, ele teria a recompensa da sua alforria e seria dessa forma livre. Beleza? Número 2. Em sua opinião, quais são os grupos sociais mais desfavorecidos no país atualmente? Essa resposta aí é meio pessoal, né? Então vamos olhar a resposta de cada aluno. Mas percebe-se que os trabalhadores das áreas pobres, urbanas e rurais são as mais prejudicados. Mas vamos olhar as respostas individuais. Pessoal, então vamos passar para a próxima. Página 239. 239. Na página 239, temos aí trabalhando com documentos. Temos um texto, né? E logo em seguida temos 5 perguntinhas sobre o texto. Lá em cima podemos perceber o seguinte, ó. O documento a seguir é um alvará
Ele foi expedido em 1785 pela rainha de Portugal, Dona Maria I, e proibia manufaturas na América Portuguesa. Então a gente vai fazer a leitura e depois responder as questões. Pressuponho que já fizeram a leitura, então vamos partir direto para as questões, as 5 perguntinhas. Número 1. O que ocorria na América Portuguesa na época que o alvará foi expedido? Segundo o texto, a gente percebe que era a época de intensa exploração do ouro na região de Minas Gerais. Número 2. Qual é a relação desse contexto com a proibição imposta à colônia? Temos que lembrar, pessoal, que com a descoberta do ouro na América Portuguesa, aumentou o fluxo de pessoas para a região de Minas ali, né? Tornando ela mais rica e potencializando o consumo de bens de primeira necessidade, tipo artigos de luxo e também, além dos bens de primeira necessidade, artigos de luxo, o que vai impulsionar o surgimento de várias manufaturas na colônia. Número 3. Qual era o objetivo desse alvará? Então, no número 3, o objetivo era qual? Era impedir que as mercadorias coloniais concorressem com as da metrópole. Apesar das proibições do pacto colonial, a produção de manufaturas era praticada na colônia, sendo conhecida, como grande número de fábricas, sendo-me conhecido como grande número de fábricas e manufaturas, conforme está escrito no texto. Número 4. Qual teria sido... Vou melhorar assim a tela, fica melhor. Qual teria sido a consequência dessa proibição para a colônia? Também é uma resposta pessoal essa aí. Mas percebe-se que foi uma barreira ao desenvolvimento manufatureiro da colônia portuguesa aqui na América. Ok? É um bloqueio. Número 5, e última. De acordo com o decreto real, quais produtos podiam ser fabricados na colônia e por quê? Pessoal, então de acordo com o decreto aí, os panos grosseiros utilizados para vestir os escravos, para empacotar mercadorias, porque de certa forma ele não concorria com os produtos sofisticados vindos aí da metrópole, certo? Lembrando que já estamos aí vivendo um período pré-capitalista, já aquelas ideias do capitalismo estão começando a eclodir no mundo, porque século XVIII já começa o século de várias revoluções liberais, que nós vamos estudar no que vem, a Revolução Francesa. Então, pessoal, vai ter uma série de características capitalistas que vão gerar essa livre concorrência de produtos tanto na metrópole quanto nas colônias, ok? Então, pessoal, matamos aí essas duas questões, a página 236 e a página 239. Beleza? Se persistir alguma dúvida, pode nos procurar. Um abração, pessoal. Até mais.